Paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Rodrigo Assunção e como eu sempre inicio meus vídeos falando, eu peço para que você nos ajude dando like nesse vídeo. Esse vídeo eu tô com a meta aí da gente bater 100 likes, 100 pessoas dando like, então eu peço para que você nos ajude, porque quando você deixa o seu like, a própria plataforma entende que aquele conteúdo está interessante e começa a jogar o conteúdo para mais pessoas. Então, você dando like, você vai estar me dando uma força bastante legal, que é para a gente poder continuar produzindo aqui os nossos conteúdos. Você que ainda não é inscrito, né? Só aperta em inscrever-se, nos ajuda a se inscrever no nosso canal, em nome de Jesus, tá bom? Para que a gente continue produzindo mais conteúdo. Preste atenção. Eu estava sentado ali pensando agora em algumas coisas sobre a questão de produção de conteúdo, até mesmo porque o meu canal ele está muito parado, né? Já produzi muito conteúdo, mas ele ultimamente, principalmente nesses últimos anos, eu sempre tenho postado de uma maneira aleatória. E eu disse assim, não, eu tenho que pegar esse meu canal, que tem mais de 3 mil inscritos, né? E começar a produzir conteúdos naquilo que eu sei que eu vou estar trazendo algo bom para as pessoas. E eu quero falar sobre obra missionária, né? Quem sabe até mesmo falar de algumas experiências que eu tive no campo missionário e trazer para vocês alguns entendimentos daquilo o que é missões, né? Porque a gente sabe que muitas são as pessoas, muitos são os missionários que estão sempre envolvidos na obra missionária ou iniciando nesse envolvimento com a obra missionária, ou seja, ainda vão ter algum tipo de experiência, vão passar por alguma experiência. Não é questão que eu sei de tudo, nada disso. Mas assim, eu já tive muitas experiências e gostaria de apenas de compartilhar essa experiência com as pessoas que estão no nosso canal, né? Hoje, atualmente, estou morando em Feira de Santana, mas já morei em muitas cidades, né? Jacobina, Lajes do Batata, eu já fiz um trabalho missionário lá. Eu também já morei em Várzea Nova, já fiz trabalho missionário em Umburanas, já fiz trabalho missionário em Capim Grosso, já morei em Capim Grosso, já morei em Juazeiro, já fui para Bolívia, já fui para África do Sul, Moçambique, já fiz um trabalho de 30 dias missionário no Rio de Janeiro, já morei em Capim Grosso, Bahia, já morei em Nova Fátima, né? E aqui estou de volta em Feira de Santana. Pregar na época de itinerância, que eu achava que aquilo era missões, mas assim, o que é ser um pregador itinerante, o que é ser um missionário. No meu ponto de vista, há algumas diferenças, né? Parece ser a mesma coisa, mas enfim, não é, né? O trabalho missionário é um trabalho bem mais árduo, né? O trabalho missionário é um trabalho árduo. Ultimamente, principalmente em Nova Fátima, Capim Grosso, Juazeiro, Juazeiro e Capim Grosso e Nova Fátima. Esses 3 lugares foi um trabalho que eu tive que fazer missões no início, né? Em Nova Fátima, por exemplo, logo que eu fui enviado para lá pela igreja que eu estava aqui em Feira de Santana, eu comecei fazendo um trabalho tem uma rádio lá que tem uns sons no poste, né? A gente começou a fazer essa questão eu comecei a fazer esse trabalho na rádio de evangelização. Fiz um trabalho social logo no início que eu cheguei em Nova Fátima, né, em que eu levei um ônibus com médico oftalmologista, cardiologista, vários tipos de exames, um trabalho mesmo de impacto na cidade, que isso também é muito bom e gera um resultado precioso. Eu ia todas as sextas-feiras na praça ali
da cidade, em frente à prefeitura, orar pela cidade, levava toda a igreja para ir lá, fazer essa oração, e isso gerava um certo impacto também, principalmente na igreja, e as pessoas, aquilo chamava atenção e acabava atraindo as pessoas para aquilo que estava acontecendo. No meio do caminho as coisas mudaram, algumas coisas no meio do percurso, mas é isso aí. Então hoje estou em Feira de Santana, e aqui em Feira de Santana, na nossa igreja, né, na Assembleia de Deus Madureira, eu iniciei na igreja trabalhando inicialmente no departamento de missões, e hoje estou tomando conta de uma congregação que ali sim eu vou continuar fazendo o trabalho de missões, né, mesmo estando na função de pastoreio, de pastorear, mas vou trabalhar muito sobre essa questão de gerir essa questão missionária, tentar colocar no coração das pessoas o desejo, né, o amor de avançar, de fazer com que as coisas venham a acontecer, com que as coisas com vidas venham a ser alcançadas, dando estratégias, ajudando nesse alinhamento de estratégias que nós temos. Então a gente precisa mesmo estar trabalhando este alinhamento, né? E Deus já está colocando algumas coisas no nosso coração. Nós já temos lá, vamos fazer 5 meses, né? Fomos empossados inicialmente como pastor interino, agora somos pastores mesmo lá da igreja, dirigentes da congregação, né? Temos o nosso regional, que é o nosso pastor Valbert, sua esposa, pastor Wesley Fernanda. E lá na congregação Conceição 3, agora em 2026, eu quero aplicar muita coisa que está no meu coração, que ainda não falei com a igreja, né? Se algum dos irmãos talvez assistir os nossos vídeos, eles vão passar a ver a partir daquilo que eu estou falando agora. Mas a partir de 2026 nós vamos colocar algumas coisas em alinhamento, né? Tudo dentro do propósito daquilo que Deus tem para nossas vidas, para o reino, para o evangelho, e vai ser bacana aquilo que Deus vai fazer. Inclusive eu peço para você, né, que ore por esse projeto, ore por tudo isso que eu tenho certeza que Deus vai fazer, vai continuar fazendo, e eu tenho certeza que o nome do Senhor Jesus será glorificado em meio a tudo isso. Então, o que é que eu digo para vocês? Vamos cada vez mais estar orando, inserido e procurando, né? Sobre essa questão de missões, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É uma coisa meio complexa no início, né? Pelo menos para mim foi assim, mas para você descobrir de fato qual é o seu chamado, tipo assim, o chamado a gente sabe que de missões, que eu tenho um chamado de missões, mas assim, o que Deus quer que você faça de fato, qual é a área em que Deus, qual é a forma em que Deus tem que te direcionar, né? E isso muitas pessoas no início, eu principalmente, ficava um pouco meio que perdido, né? Do que fazer, como fazer, até que a gente compreende, né? Que primeiro a gente tem que ter paciência, primeiro a gente tem que estar em oração diante de Deus, apresentando a Deus as nossas vidas e sempre pedindo ao Espírito Santo de Deus o direcionamento do que fazer, como fazer, para que fazer, né? Como desenvolver determinadas questões. E voltando à congregação Conceição 3, como eu falei para vocês aqui em Feira de Santana, que a gente está planejando colocar em ações a partir de 2026 algumas questões, tudo relacionado à obra missionária. Uma das coisas que é desafiadora, isso já falando do campo missionário, é de você estar no campo de missionário e procurar identificar pessoas que vai de fato abraçar a causa, vai de fato se envolver com o projeto, vai de fato assim se inserir naquele propósito de estar
levando a palavra e obedecendo a visão que Deus colocou em seu coração também, que é algo desafiador, porque assim, poucas pessoas têm esse nível de compreensão, né? De que ela tem que ouvir o seu líder e aplicar aquilo que está sendo colocado para que venha a ser desenvolvido, né? Porque até mesmo as pessoas ela têm que buscar primeiro em Deus, nós temos que buscar primeiro em Deus a maturidade espiritual, a maturidade cristã, a maturidade de entender de que nós estamos debaixo, né, de uma promessa, sendo direcionado por Deus para que a gente venha cumprir os propósitos. Então, assim, muitas coisas no meio do caminho, no meio do percurso, tira a nossa visão, tira o nosso foco, tira o nosso propósito e o nosso verdadeiro objetivo de atingir de fato, que é o final da linha. Qual é esse final da linha? São as almas que precisam ser ganhas, que precisam ser alcançadas, que precisam ser conquistadas, né, por Deus e através das nossas vidas, enquanto a gente não entender, enquanto nós não entendermos de que nós somos instrumento de Deus para poder alcançar vidas, vai ficar um pouco difícil a gente desenvolver, né, determinados propósitos. Por exemplo, quando eu fui para Conceição 3, nessa igreja, qual foi a primeira coisa que Deus colocou no meu coração? Trabalhe aqui discipulado, né? O Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para eu começar a trabalhar sobre questões básicas do discipulado. Então, assim, nas terças-feiras que eu culto de ensinamento, eu estou pegando lições de assunto do discipulado e aplicando na igreja, ensinando, pregando, né, mostrando, estudando junto com eles algumas questões. Algumas coisas no início, e é perceptível isso, as pessoas meio que não compreendem o que está acontecendo, né? Porque daquela aplicação, daquela visão, daquela estratégia, assim, mas aceitam de boa, legal. Mas você vê que parece que alguns ainda ficam sem entender ainda, ou tentando continuar a caminhada como se nada estivesse acontecendo, ou que não está compreendendo, ou que não entendeu. Mas é normal, é normal. O tempo vai passando, você vai começando a fazer o quê? Isso no campo missionário, né? Em questão de você preparar pessoas, treinar pessoas, capacitar pessoas para você desenvolver o trabalho. Você vai sentando de uma a uma e vai orientando, alinhando o que eu estou fazendo. Às vezes termino o culto, eu chamo uma pessoa, tem uma parte superior lá na igreja, eu chamo, vamos lá, vamos bater um papo hoje, ó, assim, eu estou percebendo isso, vamos por aqui. E aí a gente vai sobre a questão do direcionamento, da orientação, do alinhamento e vai alinhando as pessoas para aquilo que é como as coisas devem ser conduzidas, né? Então, aos poucos, isso é um trabalho bem assim, devagar, mas tem que ser dessa forma, entendeu? Você não pode ter pressa porque as coisas vão acontecer. Você primeiro tem que orar, jejuar, trabalhar, né? Estender as mãos, ir para o campo missionário e não se esquecer, nunca esquecer disso, treinar pessoas, sempre treine pessoas, treinar pessoas, você tem que ter pessoas ao seu lado que estejam verdadeiramente capacitadas a estar se envolvendo de fato com a causa, se envolvendo de fato com o propósito, se envolvendo de fato com aquilo que deve ser feito. Então, os nossos vídeos, né, a partir de hoje, serão por esse direcionamento, né? A gente vai começar a falar sobre questões missionárias, liderança, gestão. Eu vou começar a fazer uma espécie de mistura, mas estratégica, né? Falando um pouco de como a gente está na igreja onde a gente está trabalhando agora, né? Falando um pouco sobre o que está acontecendo, quais são as estratégias e aquilo que nós estamos aplicando, aquilo que pretendemos aplicar. Quando nós aplicarmos, a gente vem e começa a explicar como a gente está aplicando aquela estratégia, para que aquelas pessoas venham continuar sendo treinadas a desenvolver os departamentos, desenvolver o seu ministério, desenvolver aquilo que estão sendo colocadas à sua mão. E
uma coisa interessante é que no meio do percurso algumas peças têm que ser mudadas. E mudança de peças, mudança de direcionamento, troca de cargo, se tirar a pessoa de um cargo e deixar ela um pouco aqui para ser treinada, para depois ela ser reutilizada em uma outra área, é uma coisa assim que você tem que ser bem sábio. Por quê? Porque às vezes a pessoa está há muitos anos naquele cargo, aí você tira, às vezes a pessoa fica com raiva, a pessoa fica chateada, a pessoa pensa que o líder está perseguindo ela, a pessoa pensa que às vezes está sendo perseguida. Em outros casos, você coloca algumas missões, algumas funções para determinadas pessoas fazerem, e a pessoa acha que está sendo sobrecarregada, não compreende que aquelas funções que o seu líder, o seu pastor está entregando a ela ou a ele, está sendo funções que o pastor compreendeu, em uma visão dada por Deus, de que aquela pessoa vai dar conta daquilo que está sendo entregue para ela. Então, assim, são muitas coisas que têm que ser trabalhadas no meio do percurso. Por isso que eu digo assim, ó, irmãos, pastorear não é para qualquer um, não. Não é uma tarefa fácil. Exige paciência, exige dedicação e outra, muita estratégia. Você tem que trabalhar muito, pelo menos eu trabalho dessa forma, pastoreando de fato, chamando as pessoas para perto de você. Quando você vê que tem necessidade, chama, né? Senta, conversa. Ali sempre está sentando, conversando, alinhando e orientando. Sentando, conversando, orientando e alinhando. Essa é a visão. Esse é o propósito. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre esse mundo missionário, sobre essa questão de desenvolvimento do reino de Deus, obra de Deus, você pode estar nos acompanhando aqui no nosso canal, que a gente vai estar começando a dar esse direcionamento aqui no nosso canal, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Continue acompanhando, que esses agora serão os nossos conteúdos. Em nome de Jesus, eu quero conseguir postar 2 vídeos semanais aqui no nosso canal, né? 2 vídeos semanais aqui no nosso canal. Peço para que você assista do início ao fim, comente, dê ideias. Se você tem alguma dúvida, coloque nos comentários algum tipo de dúvida que de repente no próximo vídeo a gente também possa estar tirando dúvidas. Então, para que a gente gere uma interação entre nós aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Esse que vos fala é o pastor Rodrigo Assunção, como nós já falamos. Esse é o nosso canal. E se você ainda não se inscreveu, porque se esqueceu, se inscreva. Se você ainda não deu like, dê o like, por favor, em nome de Jesus. E coloque algum comentário aqui dizendo o que você achou do vídeo de hoje. Que Deus em Cristo te abençoe e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado sobre a sua vida, em nome de Jesus.